Você se considera uma pessoa ousada no ambiente de trabalho? Você sabe apresentar uma ideia sem parecer atrevido, bajulador ou até mesmo prepotente? Você sabe ser ousado sem se deixar levar pela inveja no ambiente de trabalho? Se você tem alguma dúvida com relação a essas questões, esse vídeo foi feito especialmente para você. Aguarde só um instantinho, logo após a nossa vinheta tradicional. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. E o assunto de hoje é ousadia, ou como dizem aí os estudiosos da liderança 4.0, pensar bold. O que é ser bold? É ser ousado. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas vamos brincar aqui um pouquinho com a história e vamos fazer aqui algumas suposições, imaginando que você foi contratado para fazer parte da equipe de vendas ou de qualquer outra equipe de uma grande empresa. Imagine que você foi contratado e você está começando a trabalhar numa empresa de médio ou de grande porte. Você chega cedo todo dia ao local de trabalho, cumprimenta seus colegas com um largo sorriso no rosto, prepara a agenda de trabalho para o dia, para a semana, revê suas metas e exala otimismo por onde quer que você passe. Ou seja, você está totalmente comprometido, totalmente engajado dentro dessa nova corporação. Afinal, você vê ali uma grande oportunidade para fazer carreira, para se destacar e assim por diante. Tempos depois, dia a dia, o tempo vai passando e apesar do teu esforço visível para se destacar, apesar do chefe não ser nem um pouquinho amistoso, daquele ambiente ser um pouco carregado de negatividade, dos colegas te olharem torto, não te ajudarem em aspecto algum, ou seja, você se vê sem chance de colocar as suas ideias, a sua filosofia de trabalho em prática, você começa até certo ponto desanimar. Aos pouquinhos, apesar da corporação ser respeitada, apesar de você achar que tem uma grande carreira pela frente, você nota que os problemas são comuns e aí você se convence de que você precisa de tempo para tomar coragem, para entender melhor a cultura da organização e, portanto, para ser mais ousado naquele ambiente de trabalho. Apesar da sua experiência profissional, da sua vontade de contribuir, das boas ideias que você tem para aumentar as vendas, para ganhar mais clientes, para reposicionar a empresa, os colegas, na verdade, tentam colocar freio em você. E é natural, afinal existe uma competição dentro da empresa para a qual você deve estar sempre preparado e consciente. Se tudo isso te parece familiar de alguma maneira, o que eu posso te dizer? Não se desespere. Você faz parte da elite mais invejada dentro das empresas, aquela que eu chamo de sonhadores, que está ao lado daquela outra elite que eu chamo de a elite dos otimistas e a elite dos realizadores. Então essa tríade, esse triunvirato, digamos assim, dos sonhadores, dos otimistas e dos realizadores é que fazem as coisas acontecer dentro da organização. A questão central é a seguinte: será que ser diferente e querer fazer mais vai contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e também o seu desenvolvimento profissional? Outras questões que eu poderia colocar aqui para você pensar. Como ser mais participativo sem parecer bajulador, atrevido e prepotente? Até que ponto as suas ideias são interessantes e valiosas para solucionar os problemas que a empresa tem? Será que todos pensam dessa mesma maneira? Ou você seria um iluminado dentro da organização? Tomar alguma iniciativa fará diferença nas decisões do seu chefe, do seu líder, do seu superior imediato? Qual é o momento mais adequado para expor as suas ideias? Numa reunião de trabalho? Numa conversa particular com o chefe, sem que ninguém saiba? Ou será que é melhor compartilhar com algum amigo antes para ver se de fato você está caminhando na linha que todos imaginam? Acredite, não existe uma fórmula ideal para apresentar as suas ideias. Mas a verdade é que as empresas, de uma maneira geral, estão desesperadas por novas ideias, por novos talentos, por pessoas que têm iniciativa, que são protagonistas e que fazem de alguma maneira a diferença dentro da organização. Eu gosto sempre de me lembrar aqui de uma máxima do Napoleão Hill, muito citada no livro dele, o que ele chamou de o hábito de caminhar 1 quilômetro extra.
Poucas pessoas têm esse hábito de fazer mais do que aquilo para o qual são pagas. E eu sempre digo que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta de iniciativa. Não existe empresa que não queira ter no seu quadro, ter no seu corpo de funcionários, pessoas com iniciativa, ousadas, que fazem a diferença e que fazem mais do que aquilo para o qual estão sendo pagas. É bem simples assim. Bom, como é que você pode ser mais ousado? Eu vou deixar aqui algumas dicas muito bacanas para que você possa ampliar o seu nível de confiança e da participação na solução de problemas relacionados ao seu ambiente de trabalho. Aquilo que eu costumo chamar de checklist da boa ideia. Eu já inseri, inclusive, esse checklist lá no meu site, num artigo que eu vou deixar disponível aqui com o link no final do vídeo. Já deixei também no meu livro de empreendedorismo para jovens. Já citei esse checklist da boa ideia em vários artigos que eu já escrevi para revistas e periódicos aí da comunidade de vendas, de liderança e motivação. Então eu considero ele prático, é um passo a passo para que você possa de fato apresentar a tua ideia da melhor forma possível, sem que ela seja recusada, sem que ela seja simplesmente ignorada pelo seu chefe. Vamos lá então? Dica número 1. Antes de apresentar uma ideia, estude essa ideia com profundidade. Avalie os prós e os contras, certifique-se de que essa ideia é aplicável. Se você tiver algum amigo de confiança, pode até trocar uma conversa, um bate-papo, alguma informação com ele. Mas primeiro você vai ter uma boa noção se de fato essa ideia é aplicável ou não. Dica número 2. Demonstre conhecimento sobre o assunto. Na prática, você tem que apresentar algo que você tem certeza, ou pelo menos 50% mais 1% de chance ou de certeza de que essa ideia realmente é boa e pode vingar. Isso gera confiabilidade, uma virtude que eu chamo de indispensável para quem se propõe a dar a cara para bater. Pode ter certeza absoluta que se você tiver firmeza na apresentação, certamente ela será ouvida de maneira diferente. Dica número 3. Não existe ideia perfeita. Pense sempre nisso. Nem ideia descartável. Portanto, seja original, simples ou criativo. O que é ser original? É você apresentar uma ideia que ainda não foi apresentada. É não copiar descaradamente uma ideia alheia. É fazer com que essa ideia tenha uma nova roupagem, seja original na prática e que ela possa ser aplicada da melhor forma possível. Agora, lembre-se, tome cuidado para não reapresentar uma ideia que não é sua. Isso não pega bem. Você pode ser descoberto e pode ser pego por aquilo que eu chamo de a síndrome do impostor. Quando eu tento tirar vantagem de uma coisa que de fato eu não produzi, não é de meu direito autoral e assim por diante. Dica número 4. Reflita sobre as questões que favorecem a aceitação das novas ideias. Algumas coisinhas básicas que eu vou colocar aqui do ladinho para você. Reduz custos. É inovadora. Aumenta o faturamento da empresa. Traz resultados positivos em curto prazo? São perguntas simples que você pode fazer para aplicar essa ideia e para vendê-la da melhor forma possível. Dica número 5. Esteja aberto a críticas, contribuições e mudanças na concepção original da ideia. Caso contrário, é provável que ela fique armazenada no fundo da gaveta do seu chefe ou até mesmo na mente por muito tempo. As ideias, de uma maneira geral, precisam ser flexíveis. Nós não temos o domínio do todo e sempre existe alguém que pode contribuir de alguma forma. Por fim, lembre-se, o mundo é repleto de profissionais que não fazem nada além do que lhe mandam e outros que só fazem aquilo que lhe mandam. Portanto, ter iniciativa e demonstrar interesse é ser diferente. E com bom senso, ser, pensar e agir diferente são requisitos essenciais para quem quer se destacar no ambiente de trabalho e conquistar definitivamente a confiança daqueles que esperam muito mais do que você imagina que é possível realizar. Pensar bold, ou seja, pensar de maneira ousada, é uma das 10 competências do mundo do líder da quarta liderança ou da quarta revolução industrial, segundo pesquisa realizada pela revista Forbes. São as competências do mundo complexo. Quando Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Beto Sicupira criaram a Ambev, atual AB InBev, influenciados na época pelo professor Vicente Falcone, a primeira ideia foi tornar a Ambev
a primeira ou a maior cervejaria do mundo. Depois disso, todos nós sabemos o que aconteceu. De fato, a ousadia prevaleceu. Muito obrigado por chegar até aqui. Obrigado por compartilhar o meu trabalho. Não esqueça de deixar aqui o seu like, de curtir, de comentar, envie suas dúvidas, compartilhar com os amigos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço.